Os intelectuais literalmente não sentem ter colaborado em nada para esse resultado. Não o sentem, porque décadas de falsa consciência alimentada pela retórica marxista os imunizaram contra quaisquer protestos da consciência moral. Eles possuem a arte dialética de sufocar a voz interior mediante de argumentos oportunidade histórica. Ademais, detestam o sentimento de culpa, que supõem ter sido inventado pela Igreja Católica para manter as massas sob rédea curta. Não desejando, portanto, assumir suas próprias culpas, exorcizam-nas projetando-as sobre os outros, e tornam-se, por uma sintomatologia histérica bem conhecida, acusadores públicos, porta-vozes de um moralismo ressentido e vingativo. Imbuídos da convicção dogmática de que a culpa é sempre dos outros, eles estão puros de coração e prontos para o cumprimento do dever. Qual dever? O único que conhecem, aquele que constitui, no seu entender, a missão principal do intelectual: denunciar. Denunciar os outros, naturalmente. E aquele que denuncia, estando, por isto mesmo, ao lado das forças progressistas, fica automaticamente isento de prestar satisfações à moral abstrata da burguesia, a qual, sem nada compreender da dialética histórica, continua a proclamar que há atos intrinsecamente maus, independentemente das condições sociais e políticas, moral hipócrita, ante a qual, fui. O intelectual franze o nariz com a infinita superioridade de quem conhece a teleologia da história e já superou, ou melhor, ao Fetjetz, na dialética do devir o falso conflito entre o bem e o mal. Mas a colaboração desses senhores dialéticos para o crescimento da criminalidade no Rio foi bem mais longe do que a simples preparação psicológica por meio da literatura, do teatro e do cinema. Foram exemplares da sua espécie que, no presídio da Ilha Grande, ensinaram aos futuros chefes do Comando Vermelho a estratégia e as táticas de guerrilha que o transformaram numa organização paramilitar, capaz de representar ameaça para a segurança nacional. Pouco importa que, ao fazerem isso, os militantes presos tivessem em vista a futura integração dos bandidos na estratégia revolucionária, ou que, agindo às tontas, simplesmente desejassem uma vingança suicida contra a ditadura que os derrotara. O que importa é que, ensinando guerrilha aos bandidos, agiram de maneira coerente com os ensinamentos de Marcuse e Hobsbawm, então muito influentes nas nossas esquerdas, os quais, até mesmo contrariando o velho Marx, exaltavam o potencial revolucionário do lumpenproletariado. Nenhum desses servidores da história sente o menor remorso, a menor perturbação da consciência, ao ver que suas lições foram aprendidas, que suas teorias viraram prática, que sua ciência da revolução armou o braço que hoje aterroriza com assaltos e homicídios a população carioca. Não, eles nada fizeram senão acelerar a dialética histórica, e não existe mal senão em opor-se à história. Com a consciência mais limpa deste mundo, eles continuam a culpar os outros, o capitalismo, a política econômica do governo, a polícia, e a verberar como reacionários e fascistas os cidadãos, ricos e pobres, que querem ver os assassinos e traficantes na cadeia. Mas os intelectuais da esquerda não se limitaram a criar o pano de fundo cultural propício e a elevar pelos ensinamentos técnicos o nível de periculosidade do banditismo. Eles deram um passo além, e colheram os frutos políticos do longo namoro com a delinquência, o apoio dos bicheiros, o que é o mesmo que dizer, dos traficantes. Foi a principal base de sustentação popular sobre a qual se ergueu no Rio o império do brizolismo, a ala mais tradicional e populista da esquerda brasileira. Sob a égide do brizolismo, as relações entre intelectualidade esquerdista e banditismo transformaram-se num descarado AFR amoroso, com a ABI dando respaldo à promoção do livro 1 contra 1000, em que o quadrilheiro William Lima da Silva, o professor, líder do Comando Vermelho, faz a apologia do crime como reação legítima contra a sociedade injusta. Um pouco mais tarde, quando a criminalidade organizada já estava bem crescida a ponto de requerer uma intervenção do governo federal, o que se verificou foi que a esquerda não se limitara a colaborar com os bandidos, mas se ocupara também de debilitar seus perseguidores, que a CUT e o PT, infiltrando-se na Polícia Federal, haviam tornado esta organização mais ameaçadora para o governo federal do que para traficantes e quadrilheiros. E finalmente, quando o governo federal, vencendo resistências prodigiosas, finalmente se decide a agir e incumbe o exército de dirigir a repressão ao banditismo no Rio, a intelectualidade de esquerda, como não poderia deixar de ser, inicia uma campanha surda de desmoralização do comando militar das operações, seja com advertências alarmistas quanto à possibilidade de abusos contra os moradores das favelas, seja com toda sorte de gracejos e especulações sobre as fragilidades da estratégia adotada, seja com argumentações pseudocientíficas sobre a inconveniência do remédio adotado, dando a entender que os riscos de uma intervenção militar são infinitamente maiores que o da anarquia sangrenta instalada no Rio. Tudo isto prepara o terreno para uma investida maior, em que entidades autonomiadas representantes da sociedade civil, as mesmas que promoveram a elevação dos chefes do Comando Vermelho ao estatuto de lideranças populares, se unirão para pedir a retirada das Forças Armadas e a devolução dos morros a seus eternos governantes, lá entronizados pelas graças da deusa História. Resumindo, pela ordem cronológica, a esquerda, primeiro,
criou uma atmosfera de idealização do banditismo. Segundo, ensinou aos criminosos as técnicas e a estratégia da guerrilha urbana. Terceiro, defendeu abertamente o poder das quadrilhas, propondo sua legitimação como lideranças populares. Quarto, enfraqueceu a Polícia Federal como órgão repressivo, fortalecendo-a, ao mesmo tempo, como instrumento de agitação. Quinto, procurou boicotar psicologicamente a operação repressiva montada pelas Forças Armadas, tentando atrair para ela a antipatia popular. Não é humanamente concebível que tudo isso seja apenas uma sucessão de coincidências fortuitas. Se a continuidade perfeitamente lógica das iniciativas da esquerda em favor do banditismo não reflete a unidade de uma estratégia consciente, ela expressa ao menos a unanimidade de um estado de espírito, a fortíssima coesão de um nó de preconceitos contra a ordem pública e a favor da delinquência. Para a nossa esquerda, decididamente, assassinos, ladrões, traficantes e estupradores estão alinhados com as forças progressistas e destinados a ser redimidos pela história pela sua colaboração à causa do socialismo. Quanto a seus perseguidores, identificam-se claramente com as forças reacionárias e irão direto para a lata de lixo da história. No que diz respeito às vítimas, enfim, pode-se lamentá-las, mas, como dizia tio Vladimir, que fazer? Não se pode fritar uma omelete sem quebrar os ovos. Para completar, é mais que sabido que artistas e intelectuais são um dos mais ricos mercados consumidores de tóxicos e que não desejam perder seus fornecedores. Quando defendem a descriminalização dos tóxicos, advogam em causa própria. Mas eles não são apenas consumidores, são propagandistas. Quem tem um pouco de memória há de lembrar que neste país a moda das drogas, na década de 60, não começou nas classes baixas, mas nas universidades, nos grupos de teatro, nos círculos de psicólogos, rodeada do prestígio de um vício elegante e eliminador. Foi graças a esse embelezamento artificial empreendido pela inteligentsia que o consumo de drogas deixou de ser um hábito restrito a pequenos círculos de delinquentes para se alastrar como metástases de um câncer por toda a sociedade. Simon Menton requires, circunspici. É de espantar que nessas condições o banditismo crescesse como cresceu. É de espantar que, enquanto a população maciçamente clama por uma intervenção da autoridade e aplaude agora a chegada dos fuzileiros aos morros, a intelectualidade procura depreciar a atuação do exército e não se preocupe senão com a salvaguarda dos direitos civis dos eventuais suspeitos a serem detidos, como se a eliminação do banditismo armado não valesse o risco de alguns abusos esporádicos. O que seria de espantar é que os estudos pretensamente científicos sobre as causas do banditismo jamais assinalem entre elas a cumplicidade dos intelectuais, como se os fatores econômicos agissem por si e como se a produção cultural não exercesse sobre a ordem ou desordem social a menor influência. Mesmo quando essa cumplicidade passa das palavras à ação e se torna um respaldo político ostensivo para a ação dos quadrilheiros. Seria de espantar, digo, se não se soubesse quem são os autores de tais estudos e as entidades que os financiam. Há décadas nossa inteligentsia vive de ficções que alimentam seus ódios e rancores e a impedem de enxergar a realidade. Ao mesmo tempo, ela queixa-se de seu isolamento e sonha com a utopia de um amplo auditório popular. Mas é a incultura do nosso povo que o protege da contaminação da burrice intelectualizada. Incultura é um modo de falar, será incultura, de fato, privar-se de consumir falsos valores e slogans mentirosos. Não, mas quando houver neste país uma intelectualidade à altura de sua missão, ela será ouvida e compreendida. Por enquanto, se queremos ver o nosso rio livre do flagelo do banditismo, a primeira coisa a fazer é não dar ouvidos àqueles que, por terem colaborado ativamente para a disseminação desse mal, por mostrarem em seguida uma total incapacidade de arrepender-se de seu erro, e finalmente por terem o descaramento de ainda pretender posar de conselheiros e salvadores, perderam qualquer vestígio de autoridade e puseram à mostra a sua lamentável feiura moral.